Bom dia para você, e nós estamos recebendo nesta manhã, aqui no programa Tribuna Livre, o senador Nelson Trade Filho, o senador Nelsinho Trade Benhur Ferreira. Isso mesmo, e ele vai estar participando amanhã, inclusive como palestrante desse encontro fantástico da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, falando, entre outras coisas, do famoso, tão falado, e parece que agora começa a virar mais palpável, mais realidade, do corredor bio-oceânico. Inclusive o senador Nelsinho participou do lançamento lá em Porto Murtinho. Senador Nelsinho, bom dia, tudo bem, senador? Bom dia, Benhur, meus queridos amigos aqui da FM Capital 95, muito bom dia. Bom dia a toda a produção do programa, em nome do nosso querido amigo Landes, do Cacá, de toda a equipe. Fico realmente muito feliz, Marquinhos, de estar aqui ao lado de vocês todos, Madureira e todos aqueles que fazem desse programa a alegria e a boa informação da manhã. Senador, o senhor é palestrante amanhã. Se o senhor puder adiantar, não vai contar tudo para quem quiser ir lá ouvir amanhã, mas muita gente não pode. O senhor vai estar falando nesse congresso da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Que itens o senhor vai tocar amanhã sobre a questão do corredor bio-oceânico? Bom, primeiro, uma mensagem de como que nós, parlamentares, estamos recebendo essa realização. E eu digo nós, eu atravesso um pouco a fronteira, porque a gente faz parte do Parlasul, que congrega os parlamentares do Mercosul. E esse assunto já foi levado numa discussão dentro de uma reunião em Montevidéu, no Uruguai. E o entusiasmo foi tanto que a comissão pertinente desse assunto, que é a infraestrutura, vai realizar no dia 12 de agosto, em Assunção, um seminário exclusivo para que a gente possa adiantar a parte legislativa do que precisar da implantação dessa rota. Essa rota, para as pessoas entenderem, é a chamada rota que vai ligar os dois oceanos, o Atlântico com o Pacífico. Daí o nome bi-oceânica. Ela sai do Brasil, atravessando Mato Grosso do Sul. Do Mato Grosso do Sul, na cidade que faz divisa com o Paraguai, que é Porto Murtinho, nós temos o Rio Paraguai, que divide os dois municípios. O outro município chama Ilha de Carmelo Peralta. Vai ser feita uma ponte custeada pela Itaipu, orçada em 75 milhões de dólares, que vai fazer essa ligação rodoviária. A partir do momento que essa ligação estiver pronta, a parte paraguaia, que são 6 quilômetros para poder atingir a rodovia, já está a todo vapor a obra. A parte brasileira, que são em torno de 11 a 12 quilômetros, nós da bancada federal já botamos como emenda prioritária para que essa ponte possa ter uma ligação à altura desse projeto. A partir do momento que isso já estiver pronto, de lá do Paraguai, ele vai até a Argentina, mais precisamente na cidade de Salta, e na cidade de Salta ele vai até o Chile, no porto de Antofagasta. Com isso, reduz em 40% o frete. 40%. Diminui em 8.000 quilômetros marítimos a distância para você atingir o continente asiático. Ou seja, vai ser o grande boom de desenvolvimento econômico e, consequentemente, social que o Mato Grosso do Sul vai apresentar. Senador Nelson Trade, e até difícil falar Nelson Trade, que a tentação é falar Nelsinho Trade. Fique à vontade. Obrigado, senador. Isso é para... Com que calendário o senhor trabalha? Nós estamos em julho de 2019. Como é que o senhor trabalha isso? Bem, eu já fui executivo e normalmente quando você conseguia alguma verba, arrumava alguma emenda, a primeira pergunta que o repórter fazia é: quando que inaugura? Porque a praticidade e a vontade de ver aquilo pronto é maior do que qualquer projeção ou previsão da realização. Mas lá, sem ser perguntado, estava o presidente Mário Abdo Benítez, o Marito, presidente do Paraguai. 43 anos, um cara dinâmico, executivo, você vê que está na pele dele. E ele falou lá
que ele quer, em abril de 2023, inaugurar essa rota. Abril de 2023. Então, já está dada a data, inclusive com organizações de que um lado do Brasil tem que fazer, o que o lado paraguaio também tem que fazer. E eu quero dizer para vocês o seguinte, sabe quantos portos de exportação estão sendo edificados em Murtinho? Já tem um lá funcionando, mais 3 da iniciativa privada. 4 portos. Você anda na cidade, você não acredita, era máquina passando para tudo que é lado, para poder acelerar essas construções. Uhum. Ou seja, a iniciativa privada já viu, já observou que ali vai ser um grande salto de desenvolvimento e estão com todo vapor tocando o receptivo dessa grande redenção econômica que nós vamos ter. Senador Nelson Trade, a gente prefere aqui sempre discutir as questões de fundo, como rota bioceânica, mas tem assuntos que são inevitáveis, né? Por exemplo, que essa questão da possível indicação do filho do presidente, do deputado Eduardo Bolsonaro, para a embaixada, mais importante embaixada brasileira nos Estados Unidos. Isso passa, para o ouvinte ter uma ideia, o senador Nelson Trade preside a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, comissão muito importante. Como é que o senhor vê esse movimento? Não chegou ainda, né, até o Senado, né? Há todo um processo previsto na Constituição. Como é que o senhor vê essa indicação? E o senhor, na qualidade de presidente, qual o papel que lhe cabe nesse episódio que está dividindo a opinião pública brasileira? E aproveitando, senador, o Ney Luiz, nosso ouvinte, eu gostaria até que o senhor também pudesse explicar a respeito, porque ele diz o seguinte: pergunta se o senador Nelsinho é a favor do nepotismo, pois foi o que deu a impressão quando ele falou sobre a escolha do filho do Bolsonaro. Então, Ney Luiz, o senador Nelsinho Trade também vai explicar a respeito dessa situação que muita gente coloca aí como nepotismo. Bom, primeiro, a legitimidade e a prerrogativa da indicação compete a uma pessoa. É o chefe do executivo da nação, que é quem? Jair Messias Bolsonaro. Essa indicação já tem súmula decidida no Supremo, dizendo que para as embaixadas não se caracteriza nepotismo. Certo. Isso não sou eu que estou dizendo. Eu apenas estou informando as pessoas para que elas possam, em cima da boa informação, definir o que é o nepotismo e o que não é. Caracteriza-se essa questão de nepotismo quando você coloca alguém com ato discricionário de ordenador de despesa, o que não é o caso nessa questão. Agora, eu vou ficar totalmente restrito ao que manda o regimento interno do Senado e a Constituição Federal. Eu não posso pender para lado nenhum, porque eu sou o presidente da comissão. Sim. Vai manchar o rito dessa tramitação se eu falar A, B ou C. Eu estou beirando, flertando ao lado da neutralidade. Porque como presidente, se eu pender para o lado da oposição, a situação vai gritar e com razão. O inverso também. Se eu for para o lado da situação, a oposição vai gritar e com razão. Eu tenho que conduzir em cima daquilo que me compete fazer como presidente, obedecendo o regimento e a Constituição. É assim que eu vou fazer. Senador Nelson Trade, até a propósito, nos Estados Unidos, eles têm uma tradição de sabatina levada muito a sério, né? Nos Estados Unidos, a indicação para qualquer vaga do judiciário é precedida de debates, às vezes duram meses. A vida do candidato, da candidata é escrutinada, né? Nós vamos, obviamente, nós temos outra cultura, enfim, mas em todo caso, o senhor, na qualidade de presidente, percebe também um ambiente para se debater, para se arguir conforme prevê a Constituição? Muito boa a sua pergunta. Eu tenho observado, nós já sabatinamos dezenas de pessoas. O que foi indicado para a BIM, vários embaixadores, a participação popular é permitida. Olha que beleza, você tem lá um site que você entra e faz a sua pergunta. Você tem um número de telefone que você liga e faz a pergunta que você quiser. E eu leio todas as perguntas. Bem, chegou lá, tem um período da sabatina que a gente lê. A gente observa, principalmente essa turma mais nova que chegou no Senado, os senadores, as senadoras, que levam
3, 4 perguntas para fazer para o candidato. E perguntas assim, por exemplo, foi o cara indicado para a Embaixada do Vaticano. Ou seja, normalmente quem vai para lá tem que ter uma boa relação com quem recebe, no caso, as autoridades do Vaticano, da Igreja Católica, no caso, o presidente dos Estados Unidos, e tem que ter apoio e apoiar quem o indicou, no caso, o presidente do Brasil. E um dos senadores perguntou para esse que foi para o Vaticano, com essa questão da liberação das armas, de permitir todo mundo ter a arma, a gente sabe que a Igreja Católica é contra. Qual vai ser a sua posição em função disso aí? Para você ver que ninguém está ali para passar a mão na cabeça de ninguém. E o cara se virou nos 30 lá e teve que responder. Tem voto contrário, que às vezes a pessoa fala, os caras vão lá só por uma praxe. Negativo. Tem gente que vota contra, o voto é secreto, e diferente do voto secreto com cédula, o voto é secreto numa urna eletrônica. Vai para o painel de votação, dentro de uma sala que ninguém entra, só o cara. Então, todos esses trâmites vão ser observados. Primeiro, o que você falou também está certo. A gente tem que receber a indicação. Até agora foi só especulação. Vai receber? Recebeu. Quem recebe? O presidente do Senado. Ele lê no plenário. Recebi a mensagem número tal, oriunda da presidência da República, assinado pelo presidente, com a indicação de fulano de tal para o cargo de embaixador de tal lugar. A partir do momento que lê, ela tramita na casa. Essa tramitação vem para a Comissão de Relações Exteriores. A gente manda para a assessoria técnica legislativa, eles emitem o parecer da tramitação, se está dentro da Constituição, se está legal, volta para o presidente para ele escolher um relator. Como que é feita a escolha? É um ato discricionário meu, do presidente, de acordo com uma tabela que eu sigo das relatorias. Então, a gente vai escolher dentro desse critério, já 4 me pediram, 3 senadores e uma senadora. Não posso dizer o nome, senão fica mal para mim, perante aos que vão ser preteridos. E eles vão emitir o relatório. Esse relatório é lido para os senadores. Os senadores aprovam ou não o relatório do colega. Posteriormente, chama-se para sabatina. O sujeito senta ao nosso lado, faz uma explanação do que ele pretende fazer, de 20 a 30 minutos. Terminou a explanação, palavra livre para quem se inscreveu para fazer as perguntas. Imagina como que vai estar se acontecer essa indicação. Nós temos 18 membros na comissão, todo mundo ansioso para poder efetivar esse debate, e tem também a questão dos suplentes, que estão torcendo para esse ou aquele não ir, para ele poder ir e fazer também a sua participação. Senador Nelsinho Trade, uma outra questão, e hoje uma discussão nacional com relação à reforma da Previdência. Claro que ainda não chegou no Senado, não é? Foi aprovado apenas, ainda tem a segunda discussão na Câmara Federal, mas deixaram de fora estados e municípios. Parece-me que passam a batata quente para os senadores. Existe essa possibilidade de incluir estados e municípios? Já se fala, já se debate esse assunto no Senado Federal? Totalmente. Principalmente, o Senado ele tem um papel moderador. É uma casa de conciliação. Quem entrar lá achando que vai sair com um confronto para cima do outro, não prospera. O Senado, você tem que achar a solução. Em latim é Senados Consultis, eram os conselheiros. Pois bem, a grande maioria dos senadores não concorda de tirar estado e município. Já que tem que fazer uma reforma, e ela é necessária, e todo mundo se convenceu disso, até a oposição, só que eles querem saber qual a reforma. Não é essa reforma. Eles querem que implante a reforma que eles acham que deve ser. O que é um direito legítimo do parlamentar. Agora, você tirar estado e município, eu não vi um argumento que me convencesse por que tiraram. Não vi. Por causa da eleição, eu quero ser prefeito, eu quero ser governador, eles que se danem. Mas que é isso, gente? Pelo amor de Deus. Então, o Senado já viu que existe a necessidade de inserir estado e município. Sim. Como fazer?
Vamos esperar o projeto vir da Câmara. Se a gente mexer isso aqui no projeto, ele volta para a Câmara. Ou seja, sabe lá Deus quando que vai estar pronto de novo. E a gente sabe que se passar esse ano, o Brasil não tem como pagar suas contas ano que vem. Ou seja, tem que fazer alguma coisa dentro de um juízo, dentro de uma realidade. Idealizaram, até a senadora Simone foi fundamental nisso, uma excelente senadora, deu uma ideia de, através da técnica legislativa, nós apresentarmos uma proposta de emenda à Constituição paralela à reforma da Previdência que vier da Câmara. A que vier da Câmara, nós vamos votar. Sim ou não? Dificilmente vai ter alguma alteração, na minha avaliação, tá? Votou, Estado e município, e agora? Vamos fazer uma PEC paralela para poder incluir Estado e município. Imaginem vocês, pessoal, o que vai ser debater a reforma da Previdência com as câmaras municipais e com os prefeitos no ano anterior às eleições. Pelo amor de Deus, gente, vamos pôr a mão no juízo, na cabeça. Para que soltar essa bomba no colo deles? Tá errado isso aí. Os estados, parece que tem 2 estados que têm superávit hoje, Espírito Santo e São Paulo. O resto tá todo mundo pagando salário de funcionário, tendo mínima chance de investir. A troco do que nós vamos penalizar mais esses entes que estão cada vez mais sofridos diante da economia nacional? E a perspectiva de um novo pacto federativo, eu ouvi da boca do ministro Paulo Guedes, não estou dizendo que eu li ou que eu vi uma entrevista, eu vi ele falando que vai fazer um novo pacto federativo, distribuindo melhor o percentual da Receita Federal para estados e municípios. É a grande redenção da redistribuição da riqueza de Brasília que a gente reclama. Brasília, que eu digo, é lá no Planalto. É muito para lá e pouco aqui para o Novo Horizonte do Sul, para Jardim, para Guia Lopes. Nós temos que inverter essa lógica. Onde que as coisas acontecem estão nos municípios. Senador Nelson, mudando agora totalmente de assunto, e aí a gente tem priorizado aqui temas concretos, rota bioceânica, a questão da Previdência, mas é inevitável falar da política e da eleição. A gente já percebe, semana passada o ex-ministro Marum lançou o candidato, o ex-governador Portinelli ao governo do estado, teve um grande encontro do PSDB final de semana, não tem nenhum nome natural ainda do PSDB, sucessão com o governador Reinaldo Azambuja, tem eleição municipal. O senhor, como presidente do PSD e senador da República, como é que o senhor vê o quadro eleitoral 2020, até porque 2020 dialoga com 2022? Que perspectiva tem o PSD aqui no Mato Grosso do Sul? Com que cenário o senhor trabalha? Bom, nós temos que ampliar o número de prefeitos, a começar pela capital. Nós não podemos perder a prefeitura da capital, que é a grande cereja de todo esse bolo. Até pelo percentual que representa politicamente Campo Grande no universo do Mato Grosso do Sul. Tivemos uma harmonia e uma sintonia muito evidente na formação do diretório estadual do PSD. E eu ressalto aqui a liderança e o papel decisivo de formar partido no interior do deputado Londes Machado. Teve uma contribuição essencial para nós em 30 dias, Benhur. A gente fez 60 diretórios eleitos, não é provisória. Ou seja, dividimos o estado em 1/3 para cada liderança e cada um saiu para montar os seus diretórios. O PSD está pronto. Hoje eu digo para você, o PSD está pronto para as eleições municipais de 2020. E nós vamos focar em quê? Candidaturas majoritárias para prefeito e vice-prefeito. Até porque as proporcionais mudaram, não pode mais ter coligação. E nós temos que também organizar chapas fortes do PSD para que possa reeleger vereadores e aumentar o número. Já plantando a semente para 2022. Não só para majoritária, mas principalmente para as proporcionais. Porque deputados estaduais e federais não vão poder coligar. Vai ter que ter chapa pura, com lideranças fortes no interior, para a gente poder se habilitar
a conquistar os mandatos. Bem, nós sabemos da agenda apertada do senhor. Para encerrarmos, relação com o presidente da República, sua relação com o presidente da República e sua análise dos 6 primeiros meses aí da administração Jair Messias Bolsonaro. Olha, muita confusão. Bom, primeiro, a relação minha com a administração e com o presidente é boa. Eu entendo o seguinte: eu estou ali para poder, com a minha experiência, com tudo aquilo que eu já vivi na minha vida política, pessoal, contribuir para fazer o Brasil ter um novo momento. Esse é o meu norte, isso é o que me faz andar e vencer barreiras e insistir em dar minha opinião, em falar com esse ou com aquele que tem voz e que é ouvido no Palácio do Planalto. Eu penso que a gente ainda está naquela tolerância de início de mandato inerente aos equívocos que você observa que acontecem diante de alguma fala, diante de algum comentário, diante de alguma troca. Essas trocas de ministros, isso prejudica muito. Então eu penso que ainda esse semestre a tolerância acaba. Aí as coisas têm que começar a produzir e realmente andar para frente. Se é a reforma da Previdência que está impedindo isso, que aprovemos a reforma para que as coisas possam andar para frente. Então, eu estou lá para ajudar, não só o presidente Bolsonaro, mas também o meu Estado. O meu foco é exatamente esse. Estamos saindo daqui para participar de um anúncio de vários investimentos que o ministro Mandetta organizou para poder fazer aqui no nosso Estado. Ouço muito o destaque dos nossos 2 ministros, tanto a Tereza Cristina como o Mandetta, são os melhores avaliados no governo Bolsonaro. E ó que tem gente boa lá, hein? Tem um lá da infraestrutura que é a maior média da história do Instituto Militar de Engenharia. O IME, que é igual o ITA, é dificílimo para passar no vestibular. O ministro Tarcísio tem a maior média da história do IME, ou seja, são pessoas altamente qualificadas. Então a gente espera realmente que as coisas possam ir para frente. Quero agradecer a presença aqui no programa Tribuna Livre do senador Nelson Trade Filho, Nelsinho Trade. Continue trabalhando pelo país e por Mato Grosso do Sul, senador. Nosso muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Quando o papo é bom, a hora passa rápido, né? Mais uma vez, parabéns a vocês, Benhur, Marquinhos, a toda a equipe. A Carmen não está aqui, deixa o beijo a ela. E dizer, Madureira, a toda a produção, que realmente vocês fazem a diferença nesse horário da manhã. Parabéns, estamos com o mandato pronto para poder receber críticas, sugestões, para que a gente possa melhorar a nossa atuação. Nosso muito obrigado.